Olá pessoal, mais um Move On Cast. Como é que fala mesmo? Decisões que movimentam humanos. E seus negócios, claro, porque sem negócio tem humano, sem humano tem negócio, você já sabe disso. Hoje estamos com uma pessoa, uma criatura humana, muito especial aqui, o rei da IA e ciência de dados. O cara, pela barba dele, você vai ver o quanto ele sabe. Basta você olhar para ele, você vai sacar o gênio que ele é. E claro, sempre aqui com o meu querido co-host, mas meu professor, Gabriel Ferraz. Hoje estamos com Ricardo Raposo, um cara maravilhoso, muito amigo da turma toda. Você o conhece e você vai saber muito mais do que você sabe hoje com ele junto aqui. E aí, Ricardo? Muito obrigado por ter vindo com a gente aqui. Raposo, né? E aí, Raposo? Muito obrigado por ter vindo com a gente aqui. Cara, hoje. eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E fiquei sabendo também que ele é o rei do podcast. Eu falei, você já fez podcast? Ele citou uns 60 aqui. Nem sei mais o que falar. Ótimo, vamos nesse caminho. Ricardo, é uma grande honra. Obrigado. Eu estava conversando com o LinkedIn, pegando algumas informações, e eu me deparei com uma narrativa onde você iniciou em 1988 com estudos em estatística, correto? Correto. São mais de 20 anos de experiência. E mais do que eu trazer aqui algo que está lá no sobre do LinkedIn, eu queria te pedir, se você fosse dividir esses 20 anos em 3 blocos, como você contaria a sua jornada profissional para nós? Acho que teve um primeiro bloco, foi antes do Plano Real, que eu trabalhei, que eu me formei em estatística e eu já comecei muito trabalhando em indústria. Eu trabalhei em chão de fábrica da IBM, então eu literalmente escovei bit. Né? Assim, a gente construía mainframes na fábrica, computadores e outros produtos da IBM lá em Hortolândia. Então essa era uma fase onde você não tinha tanto o mercado de crédito, de modelagem de crédito. Aí em 95 eu vim para o Unibanco, vim para São Paulo. Daí teve uma fase onde eu trabalhei no Unibanco, depois na Credicar. Eu acho que foi uma fase onde eu aprendi muito, tive vários mestres, muitos em comum com o Mancho aqui, e a gente, de tudo de crédito. Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas. Não trabalhei só com modelagem, não só com analítica. Eu tive a oportunidade de liderar a equipe de política de crédito, cobrança. Trabalhei com CRM um período. Então, eu fui e voltei da área analítica. Então, eu fui usuário também da tecnologia, vamos dizer assim. Isso me dá uma bagagem diferente também do pessoal mais técnico. E depois, quando eu saí do Itaú, agora em 2017, que eu fui para B3, foi a primeira vez que eu pulei para o outro lado do balcão, que eu virei vendedor de produtos e serviços analíticos, né? Eu fui fazer o startup do negócio de dados lá na B3, a gente montou a estrutura e agora estou na Equifax, que é uma empresa global, está em mais de 24 países aí operando com analytics. Então, acho que são fases bem diferentes da minha carreira. E você acabou de chegar na Equifax, né? O que te motivou para ir para a Equifax da B3, que obviamente, como sempre, você está muito bem. O que te motivou na Equifax para você ir para lá? Acho que tem algumas coisas. Primeiro, o projeto de entrar no Brasil. Você sabe que eles já estão há muito tempo namorando o Brasil e finalmente eles decidiram entrar. Então é um projeto bastante ambicioso que existe. E fazer parte de projeto assim eu gosto de projetos grandes, projetos que são ambiciosos. Eu conhecia também as pessoas que estavam lá. Eu acho que isso para mim faz muita diferença, né? Você está com pessoas nessa jornada, uma jornada que sempre é complexa. É muito bom você estar com gente boa, gente que tá do seu lado aí te acompanhando nesse processo, né? Nos momentos bons e ruins da jornada. E é uma jornada global, quer dizer, não é só colocar o negócio em pé aqui na região, né, no Brasil, mas assim, a interação hoje, né, com vários países onde a Equifax opera, isso também dá um sabor especial para esse momento. Muito legal. Você sabe que hoje a gente estava no almoço discutindo um pouco do momento do crédito, né? E eu estava falando que
Eu sou movido por intenção, né? Então, para mim, estar no crédito sempre teve um significado, um sentido. O que crédito significa, que eu sempre disse que é a maior ferramenta social que existe, né? Sim. A maior ferramenta econômica e social que existe é o crédito, né? Sem um crédito a gente não cresce. E o quão um pouco triste a gente está nesse ambiente atual, né? Do crédito que, de alguma forma, perdeu a sua própria intenção, a sua própria raiz, né? Estava falando sobre isso esses dias. Como é que é para você nesse momento da sua vida, numa empresa de dados, na realidade, a Equifax é uma empresa de inteligência de dados e crédito, né? Uhum. E como é que ia estar para você? Qual o nível de responsabilidade que você acha que as empresas têm hoje de mudar um pouco esse panorama do crédito que a gente está hoje? Eu acho que, até uma continuidade da pergunta anterior, Sim. A Equifax tem um propósito muito claro de impacto em melhorar a vida das pessoas. Isso é uma proposta global e realmente é o que se queria fazer com a entrada aqui. É verdadeiro, então. É verdadeiro, você vê isso nas decisões internas e realmente de impactar. E você sabe que quando você mexe com um birô da nossa envergadura, qualquer coisa que você faça, você faz um score novo, você inclui milhões e milhões de pessoas, você passa a dar acesso a crédito para milhões e milhões de pessoas em vários segmentos onde a gente opera. Então, o impacto ele é instantâneo. Então, você sai de um trabalho analítico super técnico, de trabalhar uma técnica diferente, uma variável, uma informação diferente, e a hora que você joga isso no mercado, o impacto é monstruoso, você sente na veia. Então, acho que isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu acho é assim, o crédito mudou muito nos últimos anos, né? A gente hoje não dá mais para pensar naquele crédito tradicional, onde você simplesmente olha uma negativação, olha um relatório e você acha que você consegue saber da vida das pessoas, né? Hoje, a gente sabe que a gente precisa de muito mais informação, precisa conhecer as pessoas, precisa entender melhor o momento de cada indivíduo ou de empresa, inclusive, para você poder ter uma boa medida do risco e uma boa concessão de crédito. Então, acho que não tem jeito mais de você operar nesse mercado de forma superficial, senão conhecendo as pessoas, conhecendo os indivíduos, as empresas e tendo informações cada vez mais poderosas sobre o seu comportamento, sobre as suas escolhas, estilo de vida e assim por diante. Hoje eu diria que é um garimpo, né? Sempre foi um garimpo, mas hoje o garimpo é bem profundo, né? Para você trazer assim, aquele cliente que realmente tem condições depois de cumprir, vamos dizer assim, o próprio caráter dele de ter que pagar, né? Porque todo cliente bom quer pagar, né? Não tem... A gente fala assim, não, o cliente não quer pagar. Não, todo cliente bom quer pagar. Simplesmente assim, né? E hoje o nosso desafio é esse, né? Garimpar e recuperar, né? Sim. Recuperar como num momento econômico tão difícil? E aí que vem o desafio poderoso da IA, da inteligência, das ciências de dados, dos modelos, de serem os mais inteligentes possível para poder garimpar mesmo, né? Eu acho assim, tem uma coisa que é o garimpo, vamos chamar assim, bruto. Você sair buscando na rede informações, tudo que está disponível, para você entender essas pessoas. Eu acho que, nesse sentido, a gente já amadureceu muito. Eu acho que agora... eu estou vendo uma tendência bastante interessante. Quando você tem essa economia que já passa a ser uma economia de intenção, que é o que vocês estão falando aqui, é assim, qual que é o reflexo disso no consumidor? Ele também, ele quer saber qual que é o seu, ele quer ter certeza que o seu, não é só que você tem ética, mas de quais são as suas intenções. Você só quer sugar, quer usar ele como um produto, ou você quer realmente que ele melhore a condição dele? Então, esse jogo está mudando bastante. Então, para você garimpar hoje, não é só a informação que está disponível, você precisa ter um relacionamento com o consumidor ou com o seu cliente e você precisa colaborar com ele. Eu acho que agora nós vamos passar por uma fase onde se ele confiar em você, ele vai
ele vai te dar informações, escolher, né? ele vai te escolher e ele vai te dar informações que são exclusivas daquele relacionamento, daquele contato. E aí sim você vai poder ter medidas melhores do risco. Mas para você conseguir isso, eu acho que é uma jornada. Eu vejo essa tendência clara, né, na economia de intenção, o reflexo do consumidor e das empresas também em ter relações que são mais sólidas e com uma intenção clara, não só ética, obviamente, que isso é básico, eu acho que ninguém vai entrar, mas que tenha claro que você está querendo colaborar com ele para que ele melhore. Legal. O que já tem em outros países, né, em outros mundos já existe e começa a ter no Brasil, que sai do desespero e vai para a intenção. Exato. Legal. Muito bom. Você recentemente participou de uma aula magna com Aham. 70 estudantes e uma vez viraram para mim e perguntaram se eu sabia a diferença entre sucesso, delírio e significado. Aquilo me pegou, eu estava aqui observando vocês, porque sucesso é um objetivo alcançado. Delírio é eu ter um sonho, não me preparar, não criar metas ou ter boas decisões. E o significado é eu pegar um pouquinho do que deu certo e ajudar outras pessoas. Como que foi essa experiência para você? Cara, foi muito interessante, assim. Primeiro, fazia tempo que eu não voltava pro ambiente acadêmico, assim, foi muito legal. E dividir, né, com o pessoal que está entrando no mercado um pouco do que a gente, não só do que a gente está fazendo, mas dar uma perspectiva de que, pô, esse negócio não só é possível no ponto de vista profissional, para eles crescerem profissionalmente, mas também de que tenha a aplicação naquilo que eles estão estudando, né? Porque eu acho que a maior dúvida dos alunos é, pô, isso aqui tudo eu vou usar em algum Serve pra momento? quê? Serve para alguma coisa? Tem aplicabilidade, né? Exato. E você, ainda além disso, você mostrar o quanto que a gente consegue impactar a vida das pessoas, principalmente para essa geração mais nova, isso é muito importante para eles. Então, eu acho que isso é uma coisa que foi muito legal, assim. Esse contato é um contato que faz a diferença, eu acho, assim. E tem uma coisa que eu acho que faz a diferença para qualquer líder, né? Você que é um estudioso do assunto. E para mim, me perguntaram uma vez o que é liderança. Para mim, liderança é simplesmente querer melhorar a vida das pessoas. Só isso. Se você realmente está preocupado com a pessoa e quer melhorar a vida dela, a pessoa vai estar junto com você, né? A empresa vai estar junto com você. Então, se você quer ser líder, você tem que servir, você tem que doar, você tem que estar sinceramente querendo que as pessoas e as empresas ao seu redor melhorem. Não adianta você criar um produto e um serviço se você não melhora uma empresa. E não adianta você fazer de conta que você é um líder ou que usar técnicas mais avançadas se o seu funcionário, seu colaborador não acredita que você está ali realmente querendo melhorar a vida. Por pior que seja o feedback que você esteja dando para ele. Mas se ele tem certeza que você quer que ele melhore, não vai ter problema. Sabe o que eu acho interessante? Não é coincidência, né? Porque não dá para acreditar em coincidência, né? Movoncast não é coincidência, né? Nego senta nessa cadeira, só senta quem fala esse tipo de coisa. Só tem maluco aqui. Só tem gente que gosta de ser humano aqui. Porque, afinal de contas, a gente evolui humanos e seus negócios. Não tem outra opção, né? Não tem. E que tesão há se não existir o ser humano na brincadeira, né? Daqui a pouco vai começar a namorar boneco de robô e tal, vai achar ótimo. Não tem tesão nenhum, né? Não, eu acho que... É igual trabalho, assim. E eu acho que é muito bom, assim, né, voltando, estar numa empresa que tem isso como filosofia, né? Impactar positivamente é sensacional, cara. Então já sabemos bastante aqui da Equifax hoje, hein? Que bacana. Boa. Ao longo desses 20 anos, você participou, acredito eu, de muitas estratégias sobre cultura, existem muitos frameworks sobre cultura, mas para você, pelo que você vivencia, o que é de fato uma cultura organizacional e qual a importância dela? Veja, eu acho que a cultura, ela é uma coisa que você não consegue impor para um grupo ou para uma empresa.
né? Ela aparece de hábitos e de consistência de comportamento e de um grupo de pessoas que está ali tomando decisões, fazendo escolhas, muitas vezes escolhas difíceis. E aí você chega, com o tempo, consolida uma cultura numa empresa. E a cultura de um grupo e de pessoas que trabalham em prol de um resultado, ela é indestrutível. A hora que você solidifica uma estrutura de relação, onde as pessoas confiam e elas entendem ali como que aquilo vai funcionar, isso é imbatível no mercado. Isso não tenha dúvida. Porque eu vou até reforçar, assim, a IA, o algoritmo de machine learning que eu uso é igual do meu concorrente, é igual do meu cliente, exatamente o mesmo em todo lugar. A diferença está, obviamente, em eu conseguir um dado que é especial, diferenciado, e eu conhecer o negócio. E muitas vezes você só consegue isso colaborando e interagindo com as pessoas. E, cara, isso é cultura na veia. Se você não tiver pessoas estruturadas culturalmente para fazer isso, você não consegue fazer. Costumo dizer que cultura são os processos decisórios humanos que acontecem no dia a dia da empresa, né? Ali está a cultura, nas decisões que a gente toma, seja no olhar para alguém, na parceria em um projeto, seja na entrega de um projeto, seja na visão de futuro. São essas decisões aí que a gente está tomando que criam a cultura da empresa, né? Então, vem de dentro para fora. Sem dúvida. E esse mercado que eu atuo, né? Sei lá, você falou 20, mas são uns 30 anos. É um mercado que sempre foi muito aquecido, desde o início. Muita procura por um profissional. Hoje a gente chama cientista de dados, mas essas pessoas são muito requisitadas no mercado. E toda vez que você faz uma pesquisa, a remuneração não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro item mais importante para eles. Né? Com certeza, a oportunidade de aprendizado, a relação das pessoas, o ambiente de trabalho é muito mais importante na decisão de onde eles querem trabalhar. Porque eles podem escolher, essa é a grande verdade. E eles querem aprender, eles querem um lugar onde eles são desafiados e eles querem aprender um ambiente saudável para eles poderem evoluir como pessoas, como indivíduos. É incrível. Os caras mais técnicos têm uma demanda muito mais voltada para pessoas e para desenvolvimento humano que você pode imaginar. Eu acredito que nós estamos vivendo uma era de muita evolução, aceleração, mas ao mesmo tempo para profissionais da saúde, profissionais que trabalham com pessoas, como é o nosso caso, existe uma grande preocupação, que é o século da solidão. A inteligência artificial ou as metodologias, né, tecnológicas estão nos aproximando de quem está longe e, teoricamente, não que seja uma crença 100% aplicável para todos, mas em muitos momentos nos afasta de quem está perto. Como que você olha para esse paradoxo da inteligência artificial, da solidão que nós estamos vivendo no Reino Unido, por exemplo, que é o Ministério da Solidão? Como que você olha para isso? Eu acho que essa história não terminou. Eu acho que nós estamos realmente num ponto de inflexão na evolução do ser humano. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente vai ter que conviver com esse ser biônico como parte ou uma extensão do nosso corpo ou como parte da nossa vida, e a gente precisa aprender. As gerações mais novas, elas estão muito mais, já nascem com isso, e para elas é muito mais simples, e elas estão evoluindo, quem sabe até mais rápido nesse sentido. Mas eu acho que é uma evolução que ainda está começando. Então, nós somos nos primeiros, é um processo que ainda nós estamos nos primeiros passos. É realmente assustador o que a gente vê de problemas ao nosso redor, problemas psicológicos, e na minha carreira eu nunca vi tantas pessoas com tanta demanda nesse sentido como tem hoje em dia. Realmente isso está impactando bastante as pessoas, mas eu acho que eu tendo a acreditar que a gente vai encontrar um processo, uma saída melhor para tudo isso, porque isso é evolução.
né? Assim, você vai, o que vai sobreviver, vai restar aquilo que tornar a nossa vida melhor, né? Agora, é um processo que as pessoas ainda estão aprendendo. Eu acredito que muitas demandas de qualidade de vida, de equilíbrio, tem um monte de outras coisas boas. Eu acho que às vezes a gente obviamente, o lado vazio do copo chama muita atenção e preocupa a gente. Mas eu acho que tem muita coisa positiva que vem acompanhada de tudo isso e que em algum momento essas coisas vão realmente se equilibrar, né? E a gente vai ter essas próximas gerações com uma vida de qualidade melhor do que a nossa, e realmente a gente vai precisar desses artifícios para ajudar, né? A mesma IA que da solidão, ela aproxima, né? Ela também, hoje você tem estudos, principalmente na área da saúde, de IA para fazer companhia para pessoas, para conversar com as pessoas, para detectar padrões de risco, de comportamento suicidas, por exemplo, ou de depressão. Você tem uma série de outros caminhos que estão se abrindo por você ter esse tipo de tecnologia. Então, eu acho que assim, eu acho que o lado cheio do copo é muito maior do que o lado vazio do copo. Tem um ponto interessante. Um professor ali falou que nós não precisamos seguir um trade-off, ou propósito, ou enriquecer, ou IA, ou relações pessoais. Por exemplo, se eu não tivesse a tecnologia, isso atrapalharia meu casamento. Minha esposa é uma modelo internacional e às vezes ela fica 3, 4 meses viajando. E a questão de uma conversa pela tela é exatamente o que você falou, aproxima, né? Pois é, viabiliza um modo diferente de vida, quem sabe há uns anos atrás fosse impensável, né, para uma geração diferente. Então, eu acho que é um pouco isso. A gente tem que olhar para isso como um processo evolutivo e a gente, com certeza, como sociedade, a gente vai se adaptar a isso em algum momento, de alguma forma. Eu acho interessante que me veio um insight que você estava falando, que eu adoro essas coisas que aprofunda, porque daí eu viajo aqui. Vou viajar um pouquinho aqui. Estava pensando assim, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não contou como era, né? Uhum. Então tá ali, né, a nossa imagem e semelhança. Agora nós estamos criando o que a gente acha que homem é, a nossa imagem e semelhança também. Então a IA vem trazendo para a gente o nosso lugar mecânico. E quem sabe o processo evolutivo tivesse que passar por isso mesmo, né? Ó, eu aqui tô confuso, não sei quem sou, tô achando que eu sou esse robô que vive todo dia repetindo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, sem se conhecer, né? Sem autoconhecimento, sem nada, e fico lá vivendo, repetindo. Ah, e se a pessoa fala comigo, eu reajo da mesma maneira, enfim, tô lá nos meus medos todos, né? Como ser humano, nos nossos medos, criando o que a gente chama de Matrix, para quem viu o filme, né? Aí, de repente, essa Matrix começa a se tornar igualzinho o ser humano. Exato. Você fala, opa, então qual é a diferença? E essa é a pergunta que eu trago em todos os meus trabalhos que a gente faz agora, né? Qual é a diferença entre o robô e você? Porque daqui a pouco, quem não se percebeu daquela, né, fala de Deus lá, cria a imagem e semelhança de mim aqui, ó. Eu não criei um robô, eu criei minha imagem e semelhança. Está na hora de a gente perguntar, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu diante do robô? Né? Eu acho que isso traz realmente um passo evolutivo poderosíssimo. Depois que eu comecei a estudar isso, eu concordo com você plenamente que é um processo evolutivo e que vai ser melhor daqui a um tempo. Duro que esse pequeno prazo aqui tá ruim, né? E assim, os estudos hoje mostram que a IA sozinha, ela converge. É um termo para a gente falar que ela emburrece, né? Se a gente deixar ela sozinha, ela só vai repetir as mesmas coisas, que é o mesmo comportamento que você está falando das pessoas. Que as pessoas fazem. Que ela vai só trazer aquilo que já está ali disponível e ela não vai evoluir um conceito, ela não vai com uma forma de ver. Então, assim, é impossível, eu não consigo pensar num mundo sem uma inteligência, sem um conhecimento, sem a sensibilidade, uma perspectiva diferente. Assim, eu tendo a acreditar que isso será importante para automatizar processos que são repetitivos e que você não precisa gastar essa energia, esse conhecimento, sensibilidade e tudo que um ser humano pode trazer, e para você poder se dedicar mais a essas coisas no futuro.
né? Então, Você sabe que na palestra, vou fazer uma palestra em Campinas semana que vem, no fórum também vou fazer a mesma palestra, que eu chamo de IA mais IA2, IA ao quadrado, né? Aí todo mundo pergunta, o que é IA ao quadrado? Eu falei assim, IA ao quadrado é o diferencial entre o ser humano e o IA, ou seja, eu tenho que me elevar com relação a IA. Então eu criei o IA, beleza, e quem sou eu? Né? Eu tenho que me elevar, porque senão não tem função mais no mundo. Daí a pessoa pergunta, mas por que IA2? Ah, agora entendi uma extensão. Eu falei, não. IA2 significa intenção, atenção e atitude. Porque a IA não tem essas três coisas. Exato. Né? Quem tem intenção é o ser humano. IA repete. A intenção, teoricamente, objetiva. Ela tem um objetivo que é repetir o programa. Uhum. Humano, não. Humano tem uma intenção. Né? Que a IA não entende. Nível de atenção. A IA não é questão de atenta. Ela está ali fazendo o que está robotizado. O ser humano está tão desatento que ela faz melhor. Mas se ele bota atenção, ele vira criativo, né? Coisa que a IA não faz necessariamente. E a atitude é a conexão entre os três pontos que faz com que uma decisão humana seja uma decisão diferenciada de IA. Então, eu tenho falado bastante sobre isso, que é como é que eu posso perceber esse lugar invisível que o ser humano ainda não observa de si mesmo. Né? Você começar a olhar e falar assim, cara, eu tô repetitivo. Então, eu até brinco, uma das coisas das práticas que eu trago é observe-se atuando, sai de você um pouco. Entra numa outra dimensão, que é aquela que Deus criou lá atrás. Né? Então, a dimensão aqui. Entra nessa e se observa. Você vai ver um robô. Quanto disso poderia ser substituído e você realmente gastar seu tempo de uma forma... O lance é aprender a gastar esse tempo. Exato. Senão a gente morre. O que acontece? Se você tirar todas as atividades, um monte de gente repetitiva hoje, nós também, né? Uhum. Mas assim, pega uma pessoa que só se repete, que não tem consciência de... Se você tirar todas as atividades dela, ela morre. Então ela tem que aprender esse distanciamento, por isso que eu acho que é essa fase evolutiva. É aprender a dar um passo atrás, se auto-observar, perceber a diferença entre você e um robô e saber que o robô, para as tarefas repetitivas, sinto muito, mas é melhor que você, né? Infinitamente melhor que você. E daí você fala, então quem sou eu? E aí vai sobrar uma questão mundial aí. Você sabe, uma pergunta recorrente na minha carreira é como que eu escolho um talento que eu acho que faz sentido, né, trabalhar com a gente. E eu sempre respondo que, para mim, o mais importante de tudo é a criatividade. Criatura, né? Criada por um criador. É assim, porque, mais uma vez, a parte técnica, você treina, você tem as melhores escolas e quando não tem, você capacita as pessoas evoluem e aprendem, né? Mas ela entender uma situação de negócio ou uma relação com o cliente e a partir disso ela criar uma solução e uma conexão não trivial, não é fácil. E é muito raro você achar pessoas que têm essa capacidade criativa bastante aguçada, bastante elevada. Você acha que isso é treinável? Eu acho que até certo ponto sim, mas ela de certa forma, ela exige também um modelo mental, uma mudança de atitude importante. Não adianta ser um robô, Sim. Não é um treinamento, porque a criatividade ela vem de uma massa de informação, muitas vezes aleatória e sem sentido. Sim. Mas na hora que você se vê num determinado momento, você consegue conectar pontos muito diferentes ou emprestar conceitos de áreas completamente diferentes e aplicar naquela situação que você está vivendo. Então você precisa ter uma massa de informação muito diversa na sua cabeça, conhecimentos muito diversos e ser capaz de fazer essa conexão. Mais uma vez, a IA tem dificuldade hoje, ela tem dificuldade de te entregar criatividade. A criatividade é só, desculpa, é um processo para mim muito mais... o primeiro passo da criatividade para mim é um processo de desconstrução. Sem dúvida. Para mim é desconstrução a palavra, né? Com curiosidade na sequência. Exato. Primeiro você desconstrói um monte de coisa que você acha que tem
né? E depois você começa a ficar curioso, que nós perdemos a curiosidade, a brincadeira que eu faço, né? A criança gosta do biguinho, fica brincando com o biguinho, né? Isso. A gente não brinca com mais nada nosso. A gente não quer nem saber quem a gente é. A gente tem medo de olhar, nossa, eu não quero nem pensar que eu fiz isso. Não quero nem pensar como eu sou. A gente não quer se entender para não ver as coisas, entre aspas, feias que a gente tem. Porque a gente tem bastante coisa feia, né? Então, hoje você olha para aquilo lá, se você conseguir se perdoar e se olhar com curiosidade, a criatividade começa a surgir. Exato. Quando eu estava na Go On, né? Quando eu formei essa equipe, muitas vezes eu tive essa pergunta dos meninos que chegavam: você não vai ler meu currículo? Eu falava: pra quê? Eu não tenho o menor saco de ler currículo de ninguém, né? Teu currículo é chato. Eu só quero saber o seguinte: qual a chance que você tem de aprender coisa nova? Isso. Porque se você quer vir para cá, eu vou te ensinar. Agora, eu preciso saber se você... Então, eu vou te fazer pergunta, porque eu ficava fazendo pergunta que, teoricamente, não estava no currículo, né? Exato. Daí eles ficavam assim: mas você não leu o meu currículo? Não, não li teu currículo, não sei nem quem você é, qual é o seu nome. Né? Então, é isso que eu acho que é muito coincidente. Nossa, eu não sabia que a gente tinha tanta coincidência. Hoje está sendo lá mais interessante do que eu imaginava, né? Porque a gente tem muita coincidência na forma de pensar, né? Eu costumo dizer que toda a evolução da humanidade veio de um ser analítico. Impossível você evoluir se não tem uma pessoa, um ser analítico de verdade, Sim. que não se conforma com uma situação, observa tudo e propõe uma nova forma de fazer aquilo. Isso não tem como evoluir se não tiver um ser analítico interagindo no processo, né? De verdade. E precisa dessas coisas. Precisa olhar, observar, não se conformar com o que você está vendo e propor uma nova forma de fazer as coisas. Muito bom. Tem uma pergunta para o lado pessoal, porque um dos nossos princípios é como os humanos que aqui passam constroem o sucesso. Como a espiritualidade, o autoconhecimento, mindfulness, meditação te ajuda na sua tomada de decisão? Eu acho que 100%. Assim, eu sempre tive uma conexão muito forte com todas essas coisas. Tive chance de participar de cultos de quase todos os tipos de religião, no mínimo como observador, para entender um pouco. E com o tempo eu desenvolvi muito a prática principalmente de meditação. Porque pratiquei yoga há um tempo também, foi daí que eu comecei. E depois eu fui na meditação porque você precisa, eu acho que de uma certa forma, sempre organizar suas ideias e colocar isso de uma forma estruturada, né? Às vezes a gente está nessa vida corrida e você vai acumulando muita coisa, e são fases, é normal na nossa vida de executivo você ter essas fases. Você precisa dar uma parada e ter alguma técnica, qualquer que seja, para organizar isso e assentar isso para você poder continuar e evoluir. E muitas vezes, quando eu preciso tomar uma decisão, é muito mais importante você, que eu acho que o Manfred está chamando de desconstrução, você parar, pensar várias coisas diferentes e aí sim você propor uma saída que muitas vezes as pessoas falam: pô, de onde você tirou isso? Né? Assim, você tira às vezes de dar uma parada e meditar. Então eu sou muito, eu aprendi muito a reconhecer sinais claros, tanto meus, do meu corpo, da minha emoção, quanto das pessoas, né? O mais perigoso é quando uma pessoa está quieta e não fala. Não é quando ela está brigando, gritando com você. Desesperador isso, né? Né? O pior cliente é aquele que não fala nada, não reclama, e você não está sabendo que você não tem um problema. Então você precisa ter essa sensibilidade muito aguçada, tanto numa gestão quanto na relação com as pessoas em geral, para você falar: opa, tem alguma coisa que não está legal aqui, a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar algumas expectativas, que a grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, é uma diferença de expectativas. Você espera que eu faça uma coisa e eu espero que você faça outra, e a gente fica brigando igual uns loucos. Afinal de contas, a nossa Matrix é diferente, Exato. né? Uma fala uma coisa, outra fala outra, entende de outra morte. Entendeu? Então, você precisa às vezes fazer você não precisa concordar,
mas você precisa ter se encontrar no meio desse caminho. Então, a grande maioria das vezes é tácito esse processo. E você precisa ter você precisa estar presente. Uma outra coisa que eu acho que é um efeito colateral é a não presença. Você faz reunião, está todo mundo no celular. Você faz, uma vez, uma equipe... eu fui bem avaliada nessas pesquisas internas e assim, eu não via muito... E eu fui perguntar para qual que é... As pessoas falam, você dá atenção para a gente, você presta atenção no que nós estamos falando. Qual que é o diferencial, né? Hoje isso virou raro. Tá presente, né? Você tá presente e prestar atenção no que as pessoas estão falando, cara. Aliás, que lindo o nome presente, né? Porque é o presente que todo mundo quer. Exato. Né? É a sua presença, todo mundo quer presente. Esse é o presente. Tão simples, né? E você tá ali escutando de verdade, né? E com carinho você tá realmente querendo que a pessoa melhore. Cara, isso se eu pudesse deixar aí para a liderança, isso é o que faz a diferença. Já deixou, né? Já deixou. Você conhece a teoria U do Otto Scharmer? Não. É muito linda. A teoria U, eu fiz o programa, é um livro lindo, vem lá do MIT. Uhum. E ele faz... Olha só, a teoria dele é uma teoria evolutiva, né? Que tem 7 passos, que é a base do que eu trabalho também, Jornada U, que eu me inspirei. Quando isso caiu na minha mão, eu falei, é isso que eu quero fazer. E você sabe que a teoria U, ela é uma respiração. Então, ele fala, inspire-se, deixando ir. Olha só que louco. Inspira, deixando ir o que não te serve. Segura. Expira o seu melhor para o mundo. É isso, a teoria dele. É maluco isso? MIT. Inspira, segura e expira. Deixa ir, aguenta o tranco e deixa vir para o mundo aquilo que é bom. Se a gente pensar nisso, tá na minha palestra isso, se você pensar nisso, a nossa respiração é tão importante quando você fala de presença, porque é nela mesmo que quando você inspira e segura, deixando ir o que as pessoas estão na sua ausência, ou o que você está pensando, whatever, deixa aí o que não se serve. Aí você está presente olhando para o outro. Aí você fala assim, bom, agora eu estou falando de dentro, né? O que é o meu melhor. Esse é o nível que você está falando de atenção, esse é o presente que você dá para os seus funcionários, esse é o presente, né? Uma coisa que eu acho que é muito ruim e que muitas vezes é falado é o conceito de resiliência, né? Que a pessoa tem que ser resiliente, ela tem que absorver tudo e... Estragar a palavra também. Estragar a palavra. Eu acho que isso é muito fora do que eu acredito hoje, que é muito mais deixar fluir. E né, ficar com aquilo que vale a pena, deixar fluir e fazer o seu melhor, aquilo que você pode controlar, porque tem muita coisa na vida que você não pode controlar. Então, foca naquilo que você pode controlar e segue em frente, evoluindo, crescendo, porque não adianta. A resiliência atrapalha muito. Paralisar a resiliência, que deveria ser um movimento. A resiliência é um movimento, né? Exato. Paralisar a resiliência, né? Para mim é um negócio muito mais fluir, deixar fluir, aceita a situação, evolua, aceita os seus defeitos e esse, para mim, é um conceito muito mais... Que combina muito mais com o conceito de antifragilidade, né? Exato. Do que resiliência. Antifragilidade é legal o conceito que o cara traz, né? Que é uma palavra que nem existe, como ele diz mesmo, né? Que é você saber que as coisas vêm, bater no peito e tem que resolver, tem que responder a isso, né? Pois é. Bom, enfim, se não parar, esse relógio vai até as... Eu acredito que vamos ter... possibilidade de gravar uns 8 episódios. Aproveitaram o dia 27 de maio, tá chegando o movimento MoveOn, que nasceu para conectar o mercado financeiro a setores como varejo, saúde, tecnologia, educação, desenvolvimento humano e, como diz o Fernando, muito mais. O que podemos esperar para esse evento, esse fórum maravilhoso? Como sempre, curiosidade para estar ali, para ouvir pessoas. Olha só que incrível, só você ver um pedacinho do MoveOncast aqui, com o Raposo, você esperou que ele ia falar um monte de coisa. Se você conhece o Raposo, você ia esperar um monte de coisa, né? Então, você viu que é diferente? Então, o MoveOn tem essa proposta de trazer o que é diferente das pessoas, né? Um pouco além. Óbvio que nem todo mundo está pronto para isso, né? Mas a proposta nossa é esse humano sentar lá, né? E não fazer um jabazinho de algum produto e falar de si mesmo. Daí, a hora que ele fala de si mesmo, a pessoa fala, pô, se um cara desse
tá na Equifax, Se torna né? mais interessante. A Equifax se torna mais interessante. Não é isso? Total. A Equifax se torna mais interessante, porque olha só, né? Então, eu acho que o Move On é isso, né? Sempre, a minha proposta sempre foi, sempre que chama movimento, né? É um movimento de respiração que vai o ano inteiro se conectando, não é um evento. Acaba ficando um evento por causa das dificuldades que existem e tal, não sei o quê. Acaba ficando mais difícil, mas é um movimento, é para ser um movimento. Então, o que a gente espera é isso, é muito ser humano falando de negócios. Assim, pelo menos eu tenho participado, tem sido bem legal mesmo o evento. Nós vamos estar lá, espero que... Vão estar lá de novo. Terceiro ano consecutivo que vocês estão com a gente. Vai ser legal. O ano passado você também estava, só que pela B3. Foi. Uma pergunta pessoal que me chamou a atenção na pesquisa que eu realizei, que é um ponto que eu gosto muito, essa questão de como tangibilizar horas, né, para o ganha-pão, principalmente para o brasileiro. Cresceu muito o trabalho por aplicativos, por demandas. Isso. Nosso tempo ele é só uma questão de prioridade, que não existe prioridades, né? E como o crédito regenerativo impacta, às vezes impacta também, né? A gig economy. Essa foi interessante porque esse conceito, a Lavínia Bernal, né, a minha amada companheira, esposa, a gente começou a discutir bastante esse conceito, né? E o conceito, ele vem um pouco dessa questão que a gente já falou, do crédito tá tão complicado e a gente precisar agora, assim como a gente vê no agro, a gente já passou do momento onde as pessoas simplesmente vão resolver o problema. Elas precisam realmente regenerar a sua situação de crédito. Elas precisam ter uma condição para melhorar. Para isso, a gente precisa ter um modelo mental, a gente acredita que precisa ter um modelo mental cada vez mais adaptado para essa demanda, que hoje eu ainda não vejo. Esse artigo foi um artigo muito mais conceitual, assim, a gente não vê hoje empresas operando 100% nessa... São raras, né? Ela passou pela Natura, a Natura tem esse processo, né? Tanto Sim. a Natura quanto Boticário, essas empresas que dão um crédito, que é uma consignação para a pessoa usar esse produto para gerar renda e para evoluir, ele por natureza é um crédito que gera valor para as pessoas. Mas é muito raro você ver isso em outras situações, não é trivial. Mas é isso que eu acredito que as pessoas vão cada vez mais precisar. Uma pessoa que hoje da gig economy, que trabalha num aplicativo, que tem às vezes ele trabalha em 2, 3 aplicativos diferentes, né? E ele precisa de um crédito para alguma situação. Como é que você junta a informação dessa pessoa? Como é que você entende a situação dessa pessoa e para você conseguir dar uma visão de risco, para você dar um crédito, né, de uma forma tranquila para ela? É muito complicado. Num país que a gente já está com mais de 80 milhões de pessoas negativadas, né, hoje você tem uma situação bastante complexa. Então, é um pouco essa proposta de que você precisa ter modelos muito mais flexíveis e muito mais adaptados a essa vida, que é uma vida de um cara que está se virando, né? Que é o gig. É o gig guy, né? Que ele está ali dando um jeito para tomar uma renda para... Pô, esse cara tem uma condição, ele tem uma renda, só que para você capturar isso não é um olerite que ele vai te entregar, entendeu? Então, como é que se cria hoje ambientes para capturar, né, esse tipo de informação e para as empresas também entenderem essa pessoa de uma forma íntegra, né? Até para passar a bola para o Fernando de algo que ele gosta de falar e fala com propriedade, que é o conceito de liberdade. Esses dias eu fui para uma reunião e estava conversando com um Uber e entramos num caminho de espiritualidade, como ele começava o dia dele. Eu falei que eu tenho um livro, que é um devocional, chamado Café com Deus Pai. Estava explicando sobre Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente americano, que quando ele estava muito nervoso, ele escrevia todas as emoções dele e ele lia essa carta depois no outro dia. Se ele não se reconhecia, ele não levava o assunto adiante, que nós falamos sobre atenção e consciência. Aí eu conversando com o motorista do aplicativo, do Uber, né? Falei, o que te fez a você encarar hoje essa jornada? Ele falou, olha, eu trabalho 16 horas. Eu me dedico muito mais e às vezes eu ganho muito menos.
mas eu tenho um senso de liberdade. Aí eu jogo para você, né? Senso de liberdade, nossa, é interior mesmo, né? Tem que ser interior, né? Porque muita gente ainda acha que liberdade é fora de nós, né? Fazer o que quer, quando quer. Isso prova que liberdade é interior, né? Isso prova que ele está fazendo o que ele gosta. Eu acho que isso que vem o senso de liberdade. Se você for pensar no próprio, voltando um pouco do papo do crédito, né? O crédito ficou muito sem intenção, né? As pessoas pegavam crédito para comprar qualquer coisa. Né? Não era só produtos para se alimentar ou produtos que renovavam ou davam a chance da pessoa ganhar mais dinheiro. Exato. Não era só isso, ficou muito mal utilizado, né, o crédito. Quando foi lançado, eu lembro disso, e até falei hoje no almoço isso, a gente, lá nos cursos de treinamento, né, falava assim, como é que é o crédito que está nascendo no mundo hoje? Agora todo mundo está dando crédito. Falei, olha, a classe mais, entre aspas, mais como é que é a palavra? Bom, mais pobre, vamos dizer assim, né? Mais desabonada, mais financeiramente falando, né? Nunca teve crédito, né? Isso quando eu comecei lá atrás. Assim, você chega lá e imagina se é uma criança, né? Imagina uma criança, acabou de chegar, a criança nunca chupou sorvete. Você está falando uma população criança de crédito. Não tem cultura do crédito, não tem intenção ainda, né? Vai olhar para aquelas coisas que elas queriam e vão comprar, igual uma criança. Aí você chega, a primeira financeira vai lá e dá um sorvete. Daí a segunda financeira, logo na sequência, na rua direita, tinha umas 10, uma depois da outra, dá lá um sorvete também. Aí pergunta a terceira criança, dá um sorvete. Quando que vai parar? Quando todos os sorvetes caíram no chão, né? Que é o que está caindo agora. Né? Uma população que a gente não treinou no crédito, não teve educação do crédito. A gente falou-se muito, você ouviu falar milhões de vezes de educação financeira, né? Mas é muito além da educação financeira, né? Uma educação emocional que todo mundo precisa para lidar com o crédito, para saber como fazer isso que você está falando, pegar o dinheiro para usar seu próprio benefício para criar evolução. Não pode desperdiçar na primeira sorvete, né? Na primeira roupa, na primeira qualquer coisa que a pessoa sempre desejou. Não estou falando que isso é errado ou é certo, mas isso causou, né, esse desperdício enorme do crédito também ao longo dos anos, que é o crédito não intencional. Então, eu conecto muito liberdade com você tá trabalhando na sua intenção. Né? Você está dentro da sua intenção, aí você se sente livre. Não é uma liberdade externa, isso é interna. Eu acho que isso um pouco do assunto anterior até, né? De agora. Né? E agora? Para quem você vai dar crédito? Agora, provavelmente, você vai dar crédito para aqueles que vão usar o crédito a favor de ganhar mais dinheiro para conseguir pagar depois. Exato. Você vai cada vez mais limitar o crédito para desperdício, vamos dizer assim. Entre aspas, desperdício, né? E eu acho que é um pouco essa a proposta do conceito, né? Que é assim, a gente ainda quer evoluir no conceito, mas você deveria ter um índice de regeneração. Se ele realmente está criando ali uma condição para melhorar de vida e se recuperar e não precisar mais agora. Se ele toma o crédito para coisas que simplesmente são consumíveis e sem nenhum objetivo, fica complexo. Sem reciclagem, né? Um crédito que não se recicla. Né? Nesse caso, os créditos se reciclam. Você vai cada vez mais gerando uma massa de pessoas com um problema seríssimo de se recuperar, né? Então, acho que essa é um pouco do que a gente vai... E, mais uma vez, no final do dia, é um desafio de informação. Você conhece essa pessoa, você entende qual é o ciclo dela, entende como isso funciona e como é que você, com muita criatividade, adapta um produto e um serviço para que isso se torne algo legal para ela. Né? Quero deixar uma mensagem para você, espectador que nos acompanha. Estamos chegando nos instantes finais. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu acho difícil não ter feito. Encaminhe para pessoas que possam se beneficiar desse encontro cognitivo elevado. Subimos a régua nesse 8º episódio. Já agradeço a sua participação. Agradeço. Fernando, vou deixar aqui minha saideira. Neurodiversidade. Estratégia, vantagem competitiva. Eu sou muito engajado com esse assunto. A gente na Specialisterne, a gente faz um trabalho muito importante de inclusão, né, dessas pessoas neurodiversas no mercado de trabalho, porque
Não adianta você só colocar uma pessoa com qualquer tipo de diversidade e sem ter um suporte, um preparo da empresa, das pessoas para receber e para entender e tirar o melhor dessas pessoas, né? No caso da neuro... Vou te interromper. Você não quer explicar primeiro o que é neurodiversidade para depois você continuar? Porque assim, eu acho que muita gente não sabe o que é neurodiversidade. O trabalho que a gente faz na Special Stern é focado em TEA, que são transtorno do espectro autista. Então, autistas, por exemplo, eles são neurodiversos. Eles têm um comportamento, um modelo mental diferente e que se você... A grande maioria das pessoas que entram na ONG, elas são pessoas com mestrado, doutorado, pessoas que ganharam várias Olimpíadas no Brasil, mas não conseguem arrumar um emprego, porque elas têm um comportamento diferente. Uau! Né? E quando você inclui uma pessoa dessa, você não impacta só a pessoa, você impacta toda a família. Muitas vezes uma família carente ou teve muitas dificuldades para tratamentos e para tudo mais. Então é um trabalho bastante bonito. A gente já fez tem muitas empresas legais que a Special Stern incluiu. Tem várias outras empresas que fazem esse tipo de inclusão, não só de autistas, mas de outros tipos de neurodiversidade. Mas, assim, especificamente no caso do autismo, você tem um grupo de pessoas que realmente tem um nível de inteligência muito além da média, né? E com um modelo mental muito diferente. E quando você realmente inclui essa pessoa, principalmente no mundo analítico, os resultados são acima da média. Então você tem um trabalho assim que é muito bonito de você ver uma pessoa que estava com muitos anos tentando uma oportunidade e não consegue, e a hora que você põe ela desempenha além da média, muito além da média do que o restante das pessoas da empresa, né? Então eu acho que é um trabalho que tem sido para mim muito gratificante. Poder ter oportunidade de fazer essa inclusão e as pessoas que estão recebendo esses incluídos, vamos chamar assim, estão muito felizes com o que está acontecendo, né? Então é uma forma diferente de ver o mundo. Quando você interage com essas pessoas, você cresce muito também como indivíduo, né? O grupo que está ali recebendo uma pessoa dessa, como ela é preparada para isso e ela entende aquela diversidade como simplesmente algo diferente e não algo estranho, e depois ela vê o resultado e o quanto que isso agrega para o dia a dia, você começa a pensar, peraí, então dá para ser diferente, tem um impacto de satisfação e de reflexão no grupo inteiro que é muito interessante. E olha que extraordinário, porque tem uma grande empresa, não vou fazer aqui o jabá, óbvio que não, mas eles fizeram um projeto chamado Aristóteles, com 6 mil executivos, e eles entenderam ao longo de quase 3 anos que o todo era maior que a soma das partes. Que a pessoa que estava no lugar certo, vivendo com uma pluralidade de ideias, ela conseguia entrar aquilo que Mihai, Vicente Mihai chama de flow. Exato. Então muitas pessoas falam, Gabriel, por que podcast? Eu falei, cara, quando eu coloco o meu fone e eu encontro uma alma humana, eu me torno outra alma humana. E eu acredito que é um grande caminho até para a criatividade, né? Total. Assim, é uma coisa que eu pretendo continuar cada vez mais o que eu puder, assim, de trabalhar nesse lado de inclusão e uma inclusão legítima, no sentido que você realmente está colocando a pessoa ali para trabalhar, para produzir. Quando foi que você recebeu esse chamado? Posso usar esse... Posso ir por esse caminho? Pode. Não, pode. Porque seus olhos brilharam, emocionou aí, emocionou aqui. Não, eu tenho um filho que é no espectro, né? O meu filho mais novo. E na verdade, ele era muito pequeno. E a minha esposa, ela se dedicou muito a estudar o assunto. E por várias formas, participar de eventos... eventos médicos, né, dessa área. E quando essa ONG entrou no Brasil, eles estavam precisando de um piloto.
E a gente fez esse piloto lá no Itaú. Então foi um piloto bem legal, um projeto bem legal. E hoje são mais de 200 pessoas incluídas no todo da ONG. Então era algo que eu sempre quis fazer de uma forma estruturada. Acho que ajudar as pessoas, né? A gente sempre ajuda, dá um jeito. No dia a dia faz parte, né? Mas quando você impacta um grupo assim diferente, eu acho que vale muito a pena, né? Top. Só coisa boa hoje, hein? Só coisa boa. Acho que você vai ter que terminar isso, que eu já tô meio que assim... Nem sei mais o que perguntar para esse homem. Muito bom. Se você puder deixar uma orientação, um conselho, ou se você tivesse um superpoder para mudar a percepção do brasileiro, você bem ousado aqui, para essa câmera do futuro. Esse futuro pode ser daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 10. Qual é essa mensagem que você deixaria para o futuro? Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem muito a acrescentar para o mundo. A gente precisaria cada vez mais empreender, acreditar na gente e realmente criar coisas no nosso país. Eu tenho falado com muitos empreendedores, acabei de almoçar com um empreendedor e assim, a nossa criatividade, a nossa capacidade de criar soluções diferenciadas globalmente é maravilhoso. A gente tem poder, tem potencial para resolver muitos problemas no nosso país. Então, eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu criaria aí uma veia empreendedora no máximo possível em 100% das pessoas, para realmente se incomodar com as coisas que acontecem e propor uma forma melhor de fazer as coisas. Que foi a sua definição há 15 minutos atrás de criatividade. Exatamente. Percebeu? Uhum. Sim. Exatamente isso. Você quer que os seres humanos sejam criativos, né? Mas quem não, né? executem, né? Que realmente façam acontecer. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço. Obrigado por estar com a gente. Tamo junto. E nos vemos no Muvon, dia 27 de maio. Né? Se depois do fórum você ainda estiver vendo esse podcast, espero que esteja, porque esse é imperdível, você então lembre que o Muvon foi maravilhoso, né? Então, é isso aí, tamo junto. Esse é o Movoncast. Até mais. Muito obrigado. Obrigado.